Mas antes de começar, eu gostaria de dar para vocês algumas palavras-chave que vão ajudar no nosso entendimento. Então, uma delas é a palavra testamento. Testamento é uma palavra hebraica que diz o que a gente conhece, é a herança, né? Tem a ver com hereditariedade, mas também ela tem um segundo significado, que é a aliança. Então, quando a gente fala de Antigo Testamento e Novo Testamento, é a antiga aliança de Deus com os homens e a nova aliança, Novo Testamento, que significa a aliança definitiva, porque o próprio Filho de Deus veio até nós. A segunda questão é o evangelho. A palavra evangelho quer dizer a boa nova, a boa notícia. Então, os 4 evangelhos do Novo Testamento significam exatamente: olha, isso aqui é o que a gente daqui para frente deve seguir, porque é isso que Deus quer de nós. Então, o evangelho é a boa notícia. Um outro significado importante, outra chave importante, é a palavra teologia. Teologia quer dizer estudo de Deus. E aqui a gente vê a contribuição humana. Existem muitos teólogos importantíssimos na nossa construção da nossa espiritualidade, do nosso entendimento, mas também tem teologias ruins. Então, por exemplo, dou um exemplo, a teologia da libertação, que coloca Cristo como um rebelde preocupado com justiça social, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, vejam, teologia é ideias, contribuições humanas que podem ou não ser verdades. A gente já vai falar sobre isso. Jesus, Yeshua, significa Deus salva, exatamente. Jesus quer dizer Deus salva. Ele é conhecido como Messias, o Cristo, Messias em hebraico, Cristo em grego, e significa ungido, o escolhido. Antigamente era muito comum, quando os reis eram coroados, havia a unção, que é um óleo derramado sobre suas cabeças, na coroação, etc. Então, isso quer dizer o Messias ou Cristo. Jesus, Cristo, portanto, é aquele que veio, o ungido, o escolhido. E Emanuel é um outro nome que as pessoas também conhecem, Cristo, que é Deus conosco. Dogma é uma palavra que significa verdades de fé. Na nossa igreja, a gente tem verdades que não podem ser questionadas. Se você é católico, essas verdades a gente assumiu. E veja, gente, deixa eu só colocar aqui, elas foram discutidas e debatidas durante séculos por teólogos muito mais preparados que nós. Então, se é um dogma, uma verdade de fé, a gente aceita. A outra questão é aí que eu venho falar de revelações. As revelações são ideias, inspirações que Deus nos apresenta para que a gente possa compreender melhor uma verdade de fé, tá bom? Então, muitas vezes as teologias têm essas inspirações do Espírito Santo, que falava com os profetas e com os santos, e fala até hoje com os santos, mas também tem teologias que não vêm realmente de uma revelação. Outra palavra-chave é profetas. Profetas quer dizer porta-voz de Deus. Ele exortava o povo a seguir os mandamentos, puxava a orelha quando a turma começava a se desviar, fazia predições de futuro. Então, o profeta é um iluminado, tá? E você também tem a sagrada tradição. O que significa sagrada tradição? A sagrada tradição são as nossas crenças, as nossas verdades de fé que foram sendo acumuladas ao longo de todos esses séculos de conhecimento. Concílios, os concílios eram assembleias, eram reuniões, conclaves de teólogos, de homens santos, de pessoas muito inspiradas e conhecedoras profundas que traziam para a gente discussões e nesses encontros eram debatidos muitas coisas e se fechavam algumas questões importantíssimas. Né? Então, por exemplo, a virgindade de Nossa Senhora é um dogma de fé. Cristo, como ele se apresenta, uma pessoa divina, é um dogma de fé. A gente vai começar a entender, eu vou falar dos dogmas, mas é importante que vocês saibam que tudo isso veio de reuniões, de discussão, de debates intensos, para a gente fechar questões.
Então, o nosso último concílio foi o Concílio Vaticano II, que foi de 62 a 65, 1962 a 1965, tá bom? O cânon é uma norma, então, o direito canônico é o que a gente entende e interpreta do direito da Igreja Católica. O cânon que definiu os livros que iriam entrar na Bíblia, né? Uma lista, uma norma que regulou esses livros. E, finalmente, metanoia. Metanoia é uma mudança no pensamento que faz, na verdade, a gente mudar o nosso comportamento, encontrando mais, percebendo mais a presença de Deus em nossas vidas através dos ensinamentos de Jesus. É muito fácil explicar isso. Normalmente, nosso natural é a gente quer que as coisas sejam feitas de acordo com a nossa vontade. A gente quer dar o troco, pagar na mesma moeda. Isso é o nosso normal, isso é o nosso natural. Agora, quando a gente começa a pagar o ódio com amor, opa, a compreender muitas vezes que aquilo que nos frustrou, a gente queria tanto uma coisa e ela não aconteceu, mas a gente confia no amor de Deus e a gente sabe que de repente aquilo não era o melhor para a gente. E muitas vezes, até por conta da minha idade, eu olho para trás e agradeço a Deus porque muitas coisas que eu quis tanto não aconteceram, porque o que aconteceu para mim foi muito melhor. Essa capacidade de aceitação, de compreensão da presença de Deus na nossa vida é o que nos torna felizes. E isso é uma coisa que a gente vai, ao longo dessas nossas conversas, desses nossos encontros, a gente vai explicar melhor, tá bom? Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.